Meu nome é Kedashi Aline Tomazoni, sou especialista em superação mental. Sou instrutora Condor Blanco, diretora da escola CB Mente Positiva e quero te falar nesse vídeo sobre sanidade mental. Um tema tão importante com tudo que está acontecendo no mundo, com todos os desafios que nós estamos vivendo hoje. Você provavelmente em algum momento nesses últimos dias deve ter se sentido ansioso, estressado, com medo do futuro, medo do que está por vir, do que vai acontecer, inclusive impotente com esse futuro, né? Sem saber o que fazer de verdade. E isso acontece porque nós não treinamos a nossa mente para olhar para tudo isso com inteligência emocional. Tudo isso acontece porque nós acreditamos numa realidade que ela é transitória, ela não é permanente. A gente não aprendeu na infância que a impermanência existe e também não aprendeu que a gente não tem o controle das coisas. E justamente por essa inconsciência, nós lidamos com esses desafios de maneira apegada ao que é, ao que eu tinha, como era. Nada mais vai ser como antes. Então é muito importante nós falarmos sobre sanidade mental, sobre um treinamento mental para você poder transitar por todas essas mudanças com inteligência emocional, com consciência, observando os desafios, aproveitando deles, né, para o teu redesenho, para a tua mudança, para novas oportunidades, entende? E eu decidi falar sobre esse tema, claro, nas minhas redes sociais, conversando com muitas pessoas, me pediram para falar a respeito disso, além de outros temas que me sugeriram também estar compartilhando, desde a minha expertise, que é o treinamento mental. E esse foi o tema que mais, além de ser mais votado, o tema que eu mais estava animada para falar, justamente porque eu tenho acompanhado nos últimos dias tudo que está acontecendo em outros países, né, com base nessa crise do Covid-19 e tudo mais. Países como Itália, por exemplo, que estão, se a gente for analisar, eles estão umas 4 semanas à frente de nós aqui no Brasil, com tudo que está acontecendo, e muito do compartilhar dessas pessoas, dos vídeos, das reportagens, de tudo que eu vi com respeito a isso, foi um comentário que chegava no mesmo ponto. Inteligência emocional, sanidade mental, paz mental, equilíbrio para viver, para lidar com tudo isso que está acontecendo e que está por vir. Por quê? Porque alguns até comentaram, nossa, na primeira semana de isolamento, de quarentena, estava tudo ótimo, tudo tranquilo, eram as férias que nós estávamos precisando. A segunda semana nós ainda, né, falávamos muito em brincadeiras, né, sobre o Covid-19 e tudo mais, e na terceira semana a realidade começou a bater. Na terceira semana, né, a situação do país começou a se intensificar e as piadinhas acabaram. E o que ficou foi os desafios emocionais, o medo, a ansiedade, o isolamento social também mexe muito com o ser humano. Nós não fomos preparados para lidar com a pessoa mais importante da nossa vida. Nós fomos criados dentro de uma sociedade que nos enfoca sempre no outro, no externo, o que o outro está fazendo, como está fazendo. Agora, muito provavelmente na sua quarentena, no seu isolamento, o que você está fazendo? Stalkeando as pessoas, não é mesmo? E eu sei disso, porque eu também vivo muito desses momentos. Porém, eu sinto que a estrutura que eu ganhei dentro da organização Condor Blanco me faz ver isso de uma outra maneira. Eu já passei por várias experiências de retiro, de isolamento, né, por escolha própria, por vontade própria, para justamente confrontar os meus medos, a minha ignorância, me conhecer de verdade, e eu sinto que isso me deu uma estrutura para estar lidando com tudo isso. Não sei ainda o que está por vir, claro, porém a ideia é que de alguma maneira eu tenho ferramentas para estar me trabalhando, para estar me observando, e tenho feito isso desde que o movimento começou a se intensificar aqui no Brasil, como investigar o que está me gerando aflição, o que me gera ansiedade, o que desse processo me incomoda, me preocupa, e questionar isso a tal ponto de perceber o que é real e o que não é. Então, nesse vídeo eu gostaria de falar para você sobre 4 aspectos que você pode estar se trabalhando, treinando a tua mente justamente para ter a consciência do mundo real com tudo isso que está rolando, porque os fatos, eles são fortes, eles são intensos, né? A crise na saúde que está acontecendo é forte, a crise financeira que vai vir depois disso também vai ser muito maior, e esses são os fatos. Agora, como você lida com esses fatos é o que vai fazer toda a diferença. Você é o tipo de pessoa que está apavorado em perder o emprego e não ter dinheiro para pagar as contas, em perder alguém da sua família, ou você é o tipo de pessoa que está atento em perceber, uau, olha que oportunidade, como é que eu vou redesenhar o meu negócio? O que eu vou fazer diferente para que essa crise me apoie a crescer? O que eu preciso modificar nas minhas relações para aproveitar 100% as pessoas que eu amo, por se acaso passar algo com alguma delas, eu vou estar em paz.
Qual que é a tua mentalidade dentro desse contexto? Entende? E aí a estrutura é isso, eu quero te passar algumas sugestões para que você não seja mais uma pessoa chorando, reclamando, sofrendo com toda essa crise, senão que entendendo que as crises vêm por algo. Elas vêm por uma mudança, elas vêm por um redesenho. E outra, de verdade, o que eu mais aprendi nesses anos de treinamento, né, de todos os cursos que eu já fiz, é que é na crise que se forja um guerreiro, é na crise que se forja um milionário, é na crise que a gente cria novas ideias, que a gente sai da zona de conforto, que a gente muda, é com o sofrimento que a gente aprende a valorizar as pessoas que a gente ama, entende? Então é olhar para esse contexto. Então o primeiro aspecto que eu sugiro para você é cuidar da tua parte física, exercício físico, claro, você deve ter inúmeras alternativas aí, seja yoga, seja seja uma meditação mais ativa, uma dança ou um teu HIIT de exercício físico, aí é contigo, você escolhe. Então, nessa parte física, minha sugestão é exercício físico, manter teu corpo em movimento e cortar o açúcar. Cortar ou diminuir, porque o açúcar ele tem um efeito muito forte no nosso cérebro. Minha sugestão é, se você diminuir isso, você vai ter uma inteligência emocional muito melhor para lidar com todos os desafios, tá? Segundo aspecto, que é mais nessa área de relações, né, dentro do Condor Blanco a gente gosta de falar em 4 aspectos sempre, então essa segunda parte que está relacionado a nossas relações e tudo é você seguir se relacionando bem com as pessoas, como compartilhando como você tá, às vezes você tá isolado nessa quarentena, então tem amigos, pessoas da sua família que você possa compartilhar como você tá, como você se sente, tá? Eu acho que isso é muito importante. E sair da ilusão do isolamento, porque inclusive algumas pessoas também nas minhas redes sociais pediram para eu falar um pouquinho sobre isso. Eu gravei um vídeo a respeito também, logo vai estar no ar, que é a respeito dessa ilusão da separação, do isolamento, porque às vezes você antes da quarentena, né? Vamos falar antes de tudo isso. Você estava próximo às pessoas que você ama, fazendo o quê? Preso numa telinha. Então, observa se é o isolamento mesmo que está te incomodando. Porque antes você também acabava não se relacionando tão bem com as pessoas que estavam à tua volta. E usa isso a seu favor. Usa essa telinha a seu favor. Eu não sei você, mas eu vou falar pela minha experiência pessoal. Eu percebi que nesses últimos dias eu me aproximei de muitas pessoas. Eu escrevi para amigos que eu não falava há muito tempo. Eu mandei mensagem para alguns primos. Eu já tô programando uma reunião de família no Zoom. Vamos juntar todo mundo, porque eu tenho uma tia minha que tá sempre dizendo: gente, vamos reunir a família, mas que idade? Tu tá sempre viajando, tu não vem pra cá, como assim? E eu sempre dizia: gente, minha agenda não permite, eu não tenho como me comprometer com uma festa que vai acontecer daqui a 3 meses se a minha agenda muda. Então, esse é o momento de fazer esse encontro de família via online. Então eu sinto que esse espaço tem me aproximado muito das pessoas. E você? Como é que você está aproveitando disso? E aí, como terceira sugestão, é trabalhar esse aspecto mais mental, tá? Observe os teus pensamentos, questiona os teus pensamentos, veja se eles são reais. Cuidado para não cair nessa armadilha da mente que vai te vender um monte de coisa. Provavelmente você já teve pensamentos como: ai, nossa, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, meu Deus, a crise no país vai ser horrível, vai acabar com tudo, vai ser pior que a fase do Collor, vai ser, eu vou perder alguém que eu amo. Entende? Calma. Não vamos sofrer por antecipação, tá? Eu não tô dizendo que a situação não está crítica, porém eu tô dizendo para você: calma, respira, toma um tempo e vamos vendo os próximos passos de acordo com que esses passos aconteçam, tá? Então, é essa coisa de você olhar para os seus pensamentos e perceber que não são reais, pelo menos não nesse momento. Não tá acontecendo agora. Eu sei porque eu tive uma pessoa da minha família muito próxima, né, que já estava com a virose e me preocupou um pouco. E em alguns momentos eu percebi a minha mente dizendo: meu Deus, você vai perder essa pessoa. E aí, nesse exato momento, eu olhava para esse pensamento e pensava: poxa, eu posso saber com absoluta certeza que isso é real? Que isso vai acontecer? E esse era o momento que eu entrava no espaço interno de silêncio, de olhar para a realidade como ela é. Então, treina a tua mente a focar no que é, tá? A cuidar de entrar nessas histórias e ilusões do que pode vir a acontecer que ainda não aconteceu. Volta ela pra cá. E aí, como quarto aspecto, minha sugestão é: ocupa a tua mente, traz pra tua mente coisas que empoderem ela, que gerem energia, que apoiem. Como a mente ela tá condicionada a trazer milhares de pensamentos por dia, ela vai estar pensando, esse é o trabalho dela, é pensar, é trazer pensamento. Como ela está condicionada ao negativo, já tem as pesquisas que comprovam que 80% do que pensamos é negativo, ocupa ela com algo positivo. Quando ela está em algo positivo, ela não tem tempo de pensar em algo negativo. Então, treina a tua mente para estar nesse aspecto positivo. Sugestão:
Independente da sua crença, faz as suas orações, faz os teus mantras, faz a tua meditação. Pega um decreto, uma frase, uma afirmação de poder dentro do nosso Instagram CB Mente Positiva. Nós estamos postando semanalmente uma afirmação, um decreto do dia, para você repetir um decreto que você ocupe a sua mente com essa frase poderosa, positiva, e aí você não dá tempo para ela pensar no que não deve pensar, tá? Então, leva esses 4 aspectos aí para prática e é um exercício diário. A nossa sanidade mental, ela se mantém com disciplina, tá? Desculpa, alguns pensavam que era só, né, tomar um comprimidinho que ia resolver. Não é. É treinamento mental. Nós somos criados numa sociedade que não nos incentivou a olhar para dentro e a trabalhar isso. Então é importante você ter um esforço agora num primeiro momento para daqui a pouco isso se tornar natural, né? Que o pensamento positivo ele comece a fluir pela sua mente com mais naturalidade, independente do que acontece no externo. Independente. Te vejo no próximo vídeo.